Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Alegria estarmos juntos na segunda-feira, dia de louvarmos a Deus pelo dia de hoje, dia 2 de junho. 2 de junho, passando rapidamente, e quando nós nos damos conta, já entramos segunda-feira. E a cada segunda-feira não é um dia da preguiça, mas é um dia de louvarmos a Deus, agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e fará e continuará fazendo sobre cada um de nós. Principalmente nesse dia de hoje, que é tão importante, porque estamos na semana já de Pentecostes, vivenciar esse grande momento que teremos aqui na Divina Luz, a nossa festa de Pentecostes, o dia inteiro, começar pela manhã, 9h30 da manhã, e aguardamos vocês aqui. Depois estarei falando mais detalhadamente sobre isso, tá bom? Então, para começarmos bem, na segunda-feira, vamos invocar a Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós vamos hoje partilhar a palavra de Deus. Nesse período todo que vivemos, temos a cada segunda-feira, a cada terça, a cada quarta, quinta, então, a oração da manhã, falamos muito sobre Jesus, colocando para os apóstolos que ele deveria ir para o Pai e que deixaria junto deles o Paráclito, o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nós estamos hoje, iremos comentar. É uma promessa de Deus que iremos partilhar, que vem do profeta Joel. É muito importante nós entendermos que é o Espírito que nos conduz para tudo. Jesus, ao subir para o Pai, ele deu uma ordem aos seus discípulos que não se afastassem de Jerusalém, mas aguardassem, esperassem. Claro que o ser humano ele é impaciente, né? E por isso que perguntaram a Jesus, Senhor, mas agora que vai restaurar o reino de Israel? Então, pensamento meio humano, e Jesus com pensamento divino, e os apóstolos com pensamento nas coisas terrenas. E também não é diferente com a gente, mas hoje nós queremos partilhar aquilo que vem do Espírito Santo. E entender que é necessário termos a intimidade com o Espírito Santo. É importante nós termos esse conhecimento, porque às vezes nós falamos muito assim, como rezei aqui agora, né? Eu até acelerei mais e não rezei devagar. Por quê? Para mostrar que isso fica muito no automático. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face na terra. Aí oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, nós temos que orar assim. Por isso que eu acelerei e agora fui mais devagar, para que nós possamos saborear aquilo que estamos falando. Vinde, Espírito Santo. Nós estamos clamando o Espírito Santo nesta segunda-feira para tirar todo medo, para retirar o medo de sair de casa, medo de deixar pessoas em casa, pessoas que trabalham, que têm medo de chegar até no trabalho porque estão ali demitindo, não sabem se vai ser demitido, pessoas que vão fazer uma entrevista, estão preocupados como é que deve se portar. Ora, clama o Espírito Santo, porque a promessa de Deus é essa, né? O Espírito falará por vós, em vós e através de vós. Então nós devemos olhar para as promessas de Jesus, que foi para o Pai e nos deixou o Espírito Santo
para que tenhamos esse espírito. Não falamos da pombinha, que representa o espírito, o fogo, o vento impetuoso. Sim, o vento impetuoso, nós cantamos. Tudo isso é para vivermos a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Temos o Pai, o Filho e o Espírito agora está conosco. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Assim como Jesus, assim como o Pai, que forma a Trindade única, né? Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo Espírito. E para que nós não venhamos a ficarmos órfãos, a não termos quem vai nos defender, o Pai primeiro mandou o Filho que nos salvou, nos libertou, e agora o Espírito Santo da verdade, aquele que falará em nós, que vai nos conduzir. Enfim, nós não podemos jamais olhar o Espírito Santo como sendo algo abstrato, algo que não existe, algo que é fantasioso. O Espírito nos concede os dons. São Paulo está lá na carta dele, na carta de Coríntios, falando sobre os dons. Fala sobre o dom de profecia, fala sobre o dom de línguas. Mas que dom de línguas é esse? Que isso é invenção de quem? Não é invenção de ninguém. Mas quem inventou? Não inventou meu filho, não inventou minha filha, porque isso que estou falando, que a oração em línguas, o dom da profecia, o dom de cura, tudo isso é bíblico. É bíblico, não é invenção de ninguém. É o próprio Deus que nos concede essas armas espirituais para combatermos o mal. Quando nós oramos no Espírito, nós não entendemos e não temos que entender. O Padre Jonas sempre explicava isso, né? Nós estamos orando para que o inimigo não venha conseguir interceptar aquela oração tão forte. E nós estamos orando por várias situações que nem imaginamos, mas que devemos orar no Espírito. Devemos orar e deixar que Ele venha em nós, para que, através de nós, eu diria que o momento sublime que é viver o poder do Altíssimo. Porque quando você profetiza algo, não é você que está profetizando. Quando você profetiza voltado para a intimidade com Deus, é Deus que fala em você através do Espírito. É o Espírito que, naquele momento, coloca as palavras nos teus lábios para falar. É o Espírito Santo que vai colocar aquelas profecias. Vai colocar... Há uma diferença entre orar em línguas e falar em línguas. Paulo coloca isso lá também na carta de Coríntios. Quem fala em línguas vem a interpretação, mas o orar em línguas é uma oração que você vai emprestando suas cordas vocais ao Espírito e ele vai orando em você. É algo natural, não é algo que força, você não tem que forçar nada, você não tem que achar que... como é que faz? É só se deixar guiar pelo Espírito. Como é que faz? Deixa-se guiar pelo Espírito. Como é que acontece? Na simplicidade do Espírito Santo. Isso não é de agora, não. Isso vem desde sempre. Desde sempre. Não é isso? O Espírito Santo estava sobre Davi, Josué, todos os homens e mulheres, né? Então, nós devemos olhar para Jesus e olhar para o Espírito Santo e entender que é Ele que está conosco agora. O Pai manda o Espírito, porque o Filho foi. Jesus falou isso, é necessário que eu vá para que vocês recebam o defensor, o Espírito, mais o outro defensor, que é o Espírito Santo. O nosso defensor Jesus foi para o Pai. E agora temos o Espírito Santo, não é isso? E nós vamos então compartilhar aqui a palavra de Deus, mostrando qual é essa profecia que falava isso, né? Desde quando o profeta Joel falava? Sim, Pedro cita. Acompanha comigo aqui, livros Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Aqui, não, desculpa, capítulo 2, versículo 14. Atos, capítulo 2, versículo 14. Pega aí.
Atos 2,14. Fala assim: Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte, lhes disse: Homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão, e vossos filhos e vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão. Sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pedro começa falando assim, né? Homens da Judéia. Mas o que aconteceu, né? Aconteceu que antes, no capítulo 1, por isso que eu até citei aqui, eles estavam reunidos no cenáculo com Maria e os demais discípulos, com medo. Maria firme e corajosa junto deles, e naquele momento o chão, o local estremece. Labaredas do fogo do Espírito Santo caiu sobre cada um deles individualmente. E Pedro então tomou a coragem e proclamou um discurso naquele momento. E todo mundo, todos que estavam ali, começaram a ouvir nas suas línguas o que Pedro estava falando. Pedro falava e eles tinham um entendimento perfeito. Então acharam que Pedro e os demais apóstolos estavam até embriagados. Então Pedro fala, não tem ninguém bebeu, está cedo ainda, ninguém tomou vinho, ninguém fez nada disso. O que está acontecendo aqui é a promessa que Deus colocou lá atrás para o profeta Joel, onde ele profetizou que ele iria derramar o seu Espírito Santo. E por que esse derramamento do Espírito Santo, como está aqui, que lemos aqui em Joel, que fala, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá que nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo. Nos últimos dias, nos últimos tempos. Então aqui é um alerta para todos nós. Nos últimos tempos haverá um derramamento do Espírito Santo sobre todos nós. Haverá um grande derramamento, porque as profecias vão parar, os dons vão cessar, o que vai permanecer é o dom do amor. Esse jamais irá ser excluído, porque quando o Senhor voltar, o que vai imperar, o que vai reinar é o dom do amor, porque Deus é amor na sua plenitude, no amor ágape, no amor de uma entrega total, não no amor nosso, um amor ainda pequeno, né? Um amor interesseiro, egoísta, não é isso. Quando o Senhor voltar na sua glória, nós iremos experimentar o dom verdadeiro do amor para todos, aqueles que aceitarem, que invocarem o santo nome de Deus, o santo nome de Jesus. Então, o Espírito Santo é que vai agora, nesses últimos tempos, que vai nos levar para que tenhamos esta compreensão. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo conosco, nós não teríamos essa compreensão de que, nos últimos tempos, é Deus quem fala, derramarei o meu Espírito Santo sobre vós. Para quê? Para que vocês venham profetizar, para que vocês venham operar curas, sinais e prodígios no meu nome. Não foi que Jesus falou lá em Marcos, capítulo 16? Todo aquele que for batizado e crer, expulsarão demônios no meu nome, falarão novas línguas, se beberem algum veneno mortal não fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, quando eu começo a entender a palavra de Deus, que ela está atrelada às profecias que vêm lá de trás, falando que, como falaram do nascimento de Jesus, né? Isaías já ia proclamando
há mais de 700 anos, também o profeta Joel. Então as profecias vão se cumprindo, mas que tempo é esse? Para Deus não tem o tempo, o Cronos, né? Não tem. O que tem para Deus é a visão diferente da nossa. Não é o mesmo tempo. Às vezes nós ficamos contando horas, minutos, segundos. Não é isso para Deus. Para Deus um dia como 1000 anos, mil anos como um dia. E o que ele tem que realizar, ele vai realizar. Então essa profecia já está em andamento. Esse derramamento do Espírito Santo, que é proclamado pelo profeta Joel, relembrado por Pedro, e agora nós estamos falando aqui, é para que venhamos a nos fortalecer e entender a nossa missão de usar os dons do Espírito Santo para afastar o mal. É através dos dons que Deus está nos concedendo pelo Espírito Santo é que nós iremos afastar todas as investidas diabólicas. É isso que o Senhor coloca aqui através de Joel. E Pedro reproduz tão claramente. Eles ficaram abismados, estão falando, eles são pessoas pescadores. Como é que pode? Nós estamos entendendo a nossa língua, mas é assim que Deus age. Deus vai fazer com que muitos venham a olhar para você e não vão acreditar a tua vida como mudou. Vão olhar para você e não vão acreditar como que você prosperou na sua vida, seja na parte profissional, familiar, mas principalmente na parte espiritual, que comanda tudo. Aí nós nos detemos muito na questão daquilo que é o material, mas o mundo espiritual é imensamente, muito maior. É muito mais imenso do que nós podemos imaginar. Então, quando Pedro se coloca discursando ali, pregando com autoridade, falando com voz forte, eles começam a duvidar, eles começam a questionar, porque sempre é assim. Sempre haverá esses questionamentos em relação àquilo que vem de Deus. O homem, ele gosta de questionar, né? Ele gosta de buscar provas concretas. Eu tenho muito São Tomé. Nós somos assim, São Tomé, eu tenho que botar a mão para quê? Eu acredito. E Deus vai permitindo que venhamos a ver assim os sinais, os prodígios que Ele vai fazendo conosco. E como é que nós temos certeza disso? É a nossa vida. O dia de hoje, nessa segunda-feira, dia 2 de junho, você com certeza já viveu um milagre nesta manhã. E com certeza viverá muitos milagres no dia de hoje, porque é o próprio Espírito Santo que está sobre você. Acontecerá nos últimos tempos, assim diz o Senhor, assim diz Deus, derramarei meu Espírito Santo sobre todo ser vivente. Somos nós, para que possamos levar para tantas pessoas essas curas, as curas que acontecem através do Espírito Santo, as libertações de pessoas que estão no cativeiro de Satanás, nos vícios, através do Espírito Santo. A salvação que todos nós almejamos, que queremos, é Ele que vai nos fortalecer para o combate, para contra o pecado. É o Espírito de Deus que sinaliza para cada um de nós, olha, esse é o caminho, ali não vai por esse caminho. É o Espírito Santo que vai nos direcionando para que possamos cada vez mais ficarmos prontos para o combate. Porque, na verdade, a luta ela já está em andamento. E o tempo final, como está aqui na palavra, está próximo, mas de uma proximidade que você não pode colocar datas, dias, ou qual é o dia, você não pode colocar. Porque senão nós vamos cair nesse erro que eu te falei agora, né? Os apóstolos que, quando viram Jesus falando que ele iria para o Pai e tal, e eles falaram, é agora que você vai colocar o reino, vai implementar o reino de Deus aqui em Israel, é agora que vai acontecer. E depois que Jesus foi elevado aos céus, eles ficaram parados ali, olhando, esperando o quê? Esperando o nada, porque é hora de meter a mão na massa e vamos embora, vamos trabalhar. Cumpre aquilo, faça aquilo que Jesus falou, não se afaste de Jerusalém, fiquem aqui aguardando, esperem, porque eu vou mandar o meu Espírito.
não saem daqui, não se afastem daqui. A ordem era essa. Então, a importância da Virgem Maria é essa. Maria, ela conseguiu segurar aqueles homens com medo, que estavam ali receosos, porque havia eu diria, o inimigo, com a sua brutalidade, buscando os seguidores de Jesus, e os apóstolos estavam com medo. Mas havia um projeto de Deus para que eles pudessem superar os medos, como? Através do Espírito Santo. Quem poderia imaginar que Pedro fizesse uma pregação desse tipo? Quem poderia imaginar que Pedro chegasse ali e fosse ousado nas palavras, não apenas nos gestos, mas nas palavras, de sabedoria. Não é nas palavras de falar, como Pedro falava, ele era muito impossível, né? Chegava e falava. Não, aqui Pedro usou de sabedoria, ele chegou e falou para não terem que questionarem. Eu estou falando do profeta Joel. Lembra? Vocês conhecem as Escrituras. E Joel profetizou o que eu vou ler para vocês aqui agora. Haverá nos últimos tempos, diz o Senhor, homens de Judéia, ele deixa bem alto, homens de Judéia de falar isso, mas se cumpre agora, ele fala, né? O que foi dito pelo profeta Joel, acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala. Isso não é o profeta Joel falando, é Deus falando por ele, que acontecerá nos últimos dias o quê? Um derramamento do Espírito Santo. E vou falar aquilo que o Padre Jonas falava sempre, nunca houve um grande, como está acontecendo agora, um grande derramamento do Espírito Santo no mundo todo. Sabemos que o Padre Jonas é o nosso intercessor, né, no céu, mas ele também era um grande profeta. E as profecias dele colocavam isso, que esse derramamento do Espírito Santo, ele é tão forte, ele é tão verdadeiro, que é ele que nos fortalece, porque quantas vezes nós temos vontade de parar, quantas vezes nós temos vontade de desistir, quantas vezes nós temos vontade de chutar o balde, porque uma caminhada dentro da igreja, uma caminhada com Jesus, é o que o próprio Senhor falou, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o meu reino, porque passaremos pelas tribulações. Melhor, também outra passagem ele coloca, quem não toma sua cruz me segue, não é digno de mim. Então, tomar a cruz é saber que nós estamos vivendo esses últimos tempos de muitas lutas espirituais, pessoas enfermas que fazem exames e não tem nada, pessoas que começam um projeto de Deus e são atacados terrivelmente contra o demônio ataca a cada uma delas, ou se não ataca diretamente, vai atacar as suas famílias, para que elas possam não ter tempo de servir a Deus, ou mesmo a preocupação com seus familiares, impeçam que venham se dedicar totalmente a Deus. O demônio, ele age assim. O demônio, ele vai tentando minar ou o teu caminho, ou o caminho das pessoas que estão ao teu redor. E é por isso que nós temos que lembrar sempre que temos o Espírito Santo conosco, que nós temos o Paráclito, que nós temos o Espírito da verdade, o Consolador, que nós temos o Espírito Santo que nos fortalece para irmos para as águas mais profundas e para não recuarmos, para não desistirmos. Nós não podemos recuar, nós não podemos retroceder, porque é o Espírito Santo que nos impulsiona para ir para frente, para as águas mais profundas. É navegar, como diz a música, né? Eu navegarei para as águas mais profundas, né? É isso que devemos fazer. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Então, nós temos que pedir esse fogo do Espírito Santo para suportarmos aquilo que vivemos no nosso dia a dia. Repito, seja no teu trabalho, na falta do teu trabalho, quantas tentações, quantas provações no teu trabalho, quantas investidas malignas no teu trabalho. Você que não tem trabalho, vai ali, fecha uma porta aqui, vai outra, fecha outra lá, não desanime. Quantas tentações na tua família, discussões, desavenças, problemas de saúde, problema disso, daquilo na tua casa, mas você está de pé, meu irmão.
Você está de pé e é você que tem que lutar, porque Deus está te dando o espírito de fortaleza para que você não desista, porque através da tua oração, do poder do Altíssimo, a tua família será liberta. Pelo poder do Altíssimo, esse emprego vai chegar. Pelo poder do Altíssimo, aqueles que te perseguem no teu trabalho, eles cairão e você permanecerá de pé. Porque o Espírito de Deus está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre mim e me levou a anunciar a boa nova, a tirar e libertar aqueles que estão no cativeiro de Satanás. Nós devemos entender que cada palavra contida na Bíblia, na palavra de Deus aqui, é para cada um de nós. Aqui, essas palavras todas estão aqui, é o próprio Senhor que fala, e fala através do Espírito Santo, que nos dá sabedoria, que nos concede a ousadia para prosseguirmos decididamente. Amém? É o tempo de Pentecostes. O tempo é nós não clamar o fogo do Espírito Santo. Senhor, nós pedimos agora, nesta manhã de segunda-feira, que o fogo do Teu Espírito venha sobre cada um de nós. Venha nos alimentando, venha queimando sobre cada coração. Que o fogo do Teu Espírito, Senhor, venha sobre cada um de nós para que possamos suportar as provações. Espírito Santo de Deus, vem agora batizando-nos, que esta efusão do Espírito faça-nos renovados para esse mundo e tenhamos essa coragem de levar a alegria do Senhor, que é a nossa força, renovados na alegria, renovados na fé, renovados na esperança. Senhor, dá-nos um coração que confia em Ti, Senhor, dá-nos um coração que confia nas Suas promessas. Senhor, que Teu Espírito Santo nos conduza para as águas mais profundas, nós não queremos ficar no raso. Espírito Santo, venha sobre mim nesta manhã, venha sobre mim inundando-me, venha Espírito Santo fazendo com que tudo aquilo que eu proclamar hoje seja para a honra e glória do Altíssimo. Espírito Santo, onde meus pés pisarem, por onde eu for, seja marcado pelas vitórias que o Senhor tem reservado para mim. Cada passo que eu vier a dar, o inimigo seja destruído. A cada afronta do inimigo, maiores são as honrarias. A cada afronta do inimigo, muito maiores são as benevolências que Deus tem para mim. A cada afronta do inimigo, 2 honrarias o Senhor vai me conceder. Porque agindo Deus, quem há de impedir? Ninguém pode impedir. Amém? Então, vitória em nome de Jesus sobre o Espírito Santo de Deus que está sobre nós. Amém? Bom, nós vamos encerrando aqui. Quero lembrar a você que domingo nós teremos a festa de Pentecostes e você é o convidado especial, porque o Espírito Santo já está falando no teu coração para estar aqui na Divina Luz. Venha para cá participar conosco. Será um momento de alegria, um momento onde Deus vai, como colocamos aqui, derramar abundantemente. Porque o derramamento do Espírito Santo é diário, é todo instante. Não é só um pouquinho, não. É todo instante. Você pegar aqui de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Pedro, a todo momento, o Espírito descia sobre ele, sobre todos que estavam com ele, e começavam a falar em novas línguas. Então, meu irmão, minha irmã, o teu lugar, Pentecostes, é festejar aqui conosco e aqui na Divina Luz, esperando vocês aqui, tá bom? Daqui a pouco, hoje à noite, teremos mais tarde o Terço da Misericórdia, às 15 horas, e à noite o nosso grupo de oração lá na Missão do Fonseca e também em São Gonçalo, na Capela Nossa Senhora da Conceição. Amém? Estamos encerrando então, louvar a Deus pelo dia de hoje. Obrigado, você que está conosco, compartilhe e Pentecostes, esperando vocês. Fique com Deus!